Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar o filtro passa alta com uma atenuação limitada ou até mesmo ajustável, tá? Então nós estudamos o filtro passa alta, composto ali por um capacitor e por um resistor, lá na aula 148. E a abordagem da questão ali da limitação da atenuação, nós vimos também para o filtro passa baixo na aula 153. Então é interessante que você tenha seguido aí essa sequência de vídeos para entender bem aí, aproveitar ao máximo o conteúdo dessa aula aqui, tá? Caso você não tenha assistido ainda, tem o link para esses vídeos, pessoal, na lista de vídeos de referência, né? Na descrição desse vídeo, ok? Bom, então vamos lá. Bom, então observe o circuito da figura 1, né? Para altas frequências, o resistor que foi adicionado ao circuito, está em paralelo com a capacitância, né, o R1, ele não modifica o funcionamento, pois o capacitor se comporta como um curto-circuito, fazendo com que a tensão de saída seja igual à tensão de entrada. Agora, para sinais de baixa frequência, onde nós temos o capacitor se comportando como se fosse um circuito aberto, o R1 começa a modificar o comportamento do circuito com relação ao circuito fundamental, né? Nós vimos lá na aula 148. O fato de R1 estar em paralelo com o capacitor faz com que a tensão de saída então não tenda mais a zero quando a frequência for bem baixa. Isso porque nessa condição o resistor dá um caminho alternativo para a passagem do sinal de entrada, mesmo com o capacitor ali se comportando como um circuito aberto. A resistência equivalente a ser usada na equação da frequência de corte é a resistência de Thevenin do ponto de vista do capacitor. Então, a figura 2 mostra o gráfico da tensão de saída em função da frequência. O gráfico do ganho do filtro é mostrado na figura 3. Então, note que a tensão de saída é maior do que zero para toda a faixa de frequência, mesmo na banda de atenuação, sendo definida pelo divisor de tensão. Para a gente determinar, então, o ganho de tensão desse circuito, vamos aplicar a regra do divisor de tensão, já que nós temos aqui um circuito equivalente série. Então, observe a relação entre tensão de saída e a tensão de entrada. Então, multiplicando a expressão pela resistência R1 menos JXC, dividindo pelo produto R1, R2 e escrevendo a expressão em termos da frequência F1 e da frequência de corte, vamos obter a equação 1. Observe atentamente aí, né, toda a álgebra aplicada passo a passo para obter então a equação do ganho desse filtro, né, o ganho de tensão. O denominador dessa equação é igual ao que vimos no circuito passa alta fundamental no vídeo da aula 151. Mas o numerador é novo, né? Então nós devemos aí analisar com um pouco mais de atenção. Mais uma vez, né, pessoal, aplicando a propriedade dos logaritmos, quando nós temos aí o log de um produto, né, pessoal, na equação 1, nós vamos chegar à expressão do ganho de tensão em dB, né, tendo ali dois termos. O que nós vamos dar atenção agora é o primeiro termo, que depende ali da frequência F1. Então, quando a frequência do sinal aplicado for bem menor que F1, o primeiro termo ele vai se tornar, então, 20 log na base 10 de F1 sobre F. Né? Então, ela define a assíntota de Bode para o numerador da equação 1. Então, aplicando alguns valores de frequência aí, considerando primeiro, quando a frequência do sinal aplicado é exatamente igual à frequência F1, o ganho do nosso filtro resulta ali em 0 dB. Já para o sinal aplicado 1/8 abaixo, né? Ou seja, metade da frequência F1, o ganho é de 6 dB. E quando a frequência do sinal aplicado é muito maior do que a frequência F1, nós temos que, novamente, o ganho tende a 0 dB, que corresponde à assíntota para altas frequências. Então, o gráfico de Bode completo idealizado para o numerador da equação 1 é mostrado na figura 4. Agora, então, nós podemos determinar o ganho de tensão em dB plotando as assíntotas do numerador e do denominador da equação 1 no mesmo gráfico, como mostra a figura 5. Observe que a frequência de corte tende a ser maior do que a frequência F1, pois R1 em paralelo com R2 é menor do que R1. Isso vem lá da resistência equivalente de Thevenin, né? Então, entre a frequência F1 e a frequência de corte, temos uma função em 0 dB.
e outra assíntota caindo de 6 dB por oitava, né, para uma diminuição da frequência, resultando em uma assíntota decrescente e a assíntota crescente à esquerda, que chega a F1, né? Então elas vão se cancelar, resultando no nível terminado por menos 20 log na base 10 de R1 mais R2 dividido por R2. Para frequências maiores do que a frequência de corte, as duas assíntotas são horizontais em 0 dB. Agora, uma vez que nós determinamos a envoltória do gráfico de Bode, podemos traçar a curva real, marcando primeiro os pontos de diferença de 3 dB na frequência de corte. O ângulo de fase do circuito pode ser determinado a partir da equação 1, conforme a expressão 3. Precisamos agora substituir a frequência por alguns valores chaves e assim plotar o resultado em uma escala log para a frequência. O primeiro termo da equação 3 define o ângulo de fase estabelecido pelo numerador da equação 1. O gráfico assintótico estabelecido pelo numerador aparece na figura 6. Então, observe o ângulo de fase adiantado de 45 graus para a frequência de corte e a assíntota de linha reta entre uma década abaixo da frequência F1 até uma década acima. Agora que temos o gráfico assintótico para o ângulo de fase do numerador, podemos desenhar uma curva de fase completa traçando as assíntotas das duas funções da equação 1 no mesmo gráfico, como mostra a figura 7. Então, observe o ângulo de fase de 0 grau tanto para baixas quanto para altas frequências. E ali, da frequência de uma década abaixo da frequência F1 até uma década abaixo da frequência de corte FC, a fase se torna positiva, devido a uma das assíntotas estar em 90 graus, e a outra é negativa, mais crescente. Enquanto para uma década acima da frequência F1 até uma década acima da frequência FC, uma das assíntotas está em 0 dB e a outra é positiva, mas decrescente. Para as frequências centrais, a resultante é sempre com um ângulo de fase positivo. Agora nós vamos fazer a análise em dois momentos diferentes, tá? Vamos para o ambiente computacional primeiro, ver a resposta via simulação no LT-SPICE, e depois nós vamos para a bancada de trabalho ali, pessoal, ver no osciloscópio, o gerador de funções, qual é o comportamento prático desse circuito, ok? Vamos lá. Antes de iniciar essa etapa, vamos primeiro calcular os valores esperados, né, que vão ser utilizados ali na simulação e também na prática. E como a ideia é, além de limitar a atenuação do filtro, mas também tornar ele ajustável, nós vamos substituir R1 por um potenciômetro associado a um resistor em série para ter um valor mínimo de resistência, sempre, né? Vamos começar calculando os valores esperados para os valores extremos do potenciômetro, ou seja, ele valendo 0 ou ele valendo o valor máximo, que é 100 kΩ. Então, na condição onde a resistência do potenciômetro é 0, sobra apenas o valor da resistência R2. Então, a resistência variável toda ali, vamos considerar que é 1 kΩ, a resistência de R2, resultando na frequência F1 mínima, né, de 1,592 kHz. Já a frequência de corte, que aplicando TVNAM R2 vai estar em paralelo com R3, resulta em 3,183 kHz. Né? Notando ali, então, que para frequências do sinal aplicado muito menor que F1, nós vamos ter um ganho de menos 6 dB. Quando a gente aumentar o valor da resistência R1 para 100 kΩ, o valor resultante ali da resistência em paralelo com a capacitância será 101 kΩ. Então, a frequência F1 máxima, que agora utiliza 101 kΩ, é de 15,76 Hz. Já a frequência de corte máxima é de 1,608 kHz. E o ganho de tensão, nesse caso, para a frequência do sinal muito menor do que a frequência de corte, será ali de menos 20 dB por década. Então vamos lá para o simulador ver como que se comporta esse circuito, tá? Então aqui está, pessoal, no LT-SPICE. Nós temos aqui o nosso circuito, onde o valor da resistência R1 aqui, ele vai ter o valor daqui dessa lista de valores, né? Para o valor de R, ele vai ter aqui 1 kΩ, 10, 100 e até 1 mega. Tá? Para a gente testar aqui para bastante valores mesmo.
Então a nossa resposta em frequência vai ser aqui de 10 Hz até 1 MHz, ok? Então, rodando a simulação, vamos pegar a tensão de saída aqui em cima do R2 e olha lá como que deu a resposta, pessoal, para esse circuito. Lembrando de colocar a legenda, botão direito, View, para colocar aqui a curva em verde claro, né? Representa a resposta para 1 kΩ da resistência R1, né? Em azul nós temos valendo 10 kΩ, em vermelho 100 kΩ e por último 1 MΩ. Observe então quando o valor da resistência R1 é o valor máximo, né? 1 MΩ, a curva se comporta como se fosse do filtro passa alta básico, elementar lá apenas com RC, né? Então nós temos aqui, observando o ganho do filtro, ele subindo, certo? Conforme vai aumentando a frequência, o ganho tende a 0 dB, certo? Mas na frequência de corte, olha aqui, pessoal, em cima, em menos 3 dB, nós vamos ter a passagem que representa a resistência de 1 MΩ, correto? Menos 3 dB. O cursor aqui, pessoal, ele está pegando na primeira curva, tá? Que é a curva do resistor de menor valor, por isso que não está aparecendo aqui esses valores que nós estamos falando agora, né? Ele está pegando aqui na curva verde, que é para resistência, no caso aqui, de 1 kΩ, que é o valor mínimo que vai ser possível, uma vez que teremos a resistência de 1 kΩ em série com o trimpote ou potenciômetro lá na prática, tá? Nessa condição, né, tirando o zoom aqui, olhando a verde claro, o que nós temos? Que para as frequências da banda de corte, que é baixa frequência, no caso do filtro passa alta, né? Em vez da gente ter aqui uma atenuação bastante acentuada, nós temos uma atenuação limitada. Se a gente colocar o cursor aqui para baixas frequências, onde deveríamos ter uma forte atenuação, o nosso ganho é de quanto? Conforme nossos cálculos, menos 6 dB. Então, para quando o nosso resistor em paralelo com o capacitor tem um valor muito grande, né, nós temos o filtro passa alta elementar. Conforme a resistência R1 aqui, ela vai diminuindo, então nós começamos a reduzir a atenuação do filtro, né? Observe então aqui que para uma resistência de 100 kΩ, a atenuação já diminuiu, certo? O ganho do filtro começa a querer se aproximar do 0 dB. A atenuação do filtro está menor. Para 10 kΩ, nós temos então a curva azul mais escura ali, então um pouco abaixo de menos 20 dB. Para a resistência R1 igual a 1 kΩ, nós vamos ter ali menos 6 dB. Ou seja, mesmo o capacitor se comportando como um circuito aberto, R1 dá passagem para o sinal de entrada. Então ele não é fortemente atenuado. Então uma parte significativa do sinal consegue ainda chegar no resistor R2, mesmo em baixa frequência, coisa que não aconteceria no filtro passa alta, fundamental que nós vimos nas aulas anteriores. Então vamos ver agora isso na prática. Aí está a montagem então, pessoal. Nós temos aqui o trimpote de 100 kΩ, né? Nesse atual momento ele está aqui no seu curso máximo, ou seja, está valendo aqui 100 kΩ em série com resistor de 1K e aqui o capacitor de 100 nano em paralelo. E na saída aqui do filtro nós temos o outro resistor de 1 kΩ, tá? Então no canal 1 do osciloscópio aqui em amarelo nós estamos vendo o sinal de entrada que vem lá do gerador de funções, né? E no canal 2 em verde nós temos a saída do filtro, tá? Então observem que nós temos aqui um sinal de 500 Hz no gerador de funções, com amplitude aí de 200 mV de pico a pico. E atualmente nós temos aqui 100 mV de amplitude aqui no canal 1, né, na entrada, e 34 mV na saída do filtro, tá? Então nós estamos aqui na banda de atenuação desse filtro, já que ele é um filtro passa alta, e a frequência de corte dele com a posição do potenciômetro lá em 100 kΩ, conforme nós calculamos,
é para 1608 Hz, né? 1,608 kHz, com a frequência F1 lá em 15,76 Hz. Tá? Então, se eu diminuir mais um pouco aqui a frequência, observe que o sinal de saída continua com forte atenuação, correto? Então, vamos chegar aqui um pouco mais próximo da frequência de corte. Nós temos aqui, então, agora o sinal atenuado em 1 sobre raiz de 2, né? Observe aqui, ó, 100 mV na entrada e 72 aproximadamente aqui, milivolts na saída, certo? Ou seja, um ganho aí de menos 3 dB. Então, voltando ali mais para a banda de atenuação, vamos colocar aqui 400 Hz. Então, se eu agora modificar a posição do trim-pot para que ele tenha aí 1 kΩ, observe que agora a tensão de saída é praticamente aqui então a metade da tensão de entrada, ou seja, nós estamos limitando a atenuação, conforme nossos cálculos, em menos 6 dB, né? Como nós temos aqui metade da tensão de saída em relação à tensão de entrada, nós já calculamos algumas vezes aí que o ganho é de menos 6 dB. Na banda de atenuação, agora eu tenho uma atenuação do sinal, só que uma atenuação mais suave em relação ao filtro passa alta convencional. Conforme eu aumentar aqui a frequência do sinal de entrada, então a minha atenuação vai diminuindo porque eu vou entrando na banda de passagem, né? E aí então o meu sinal de saída ele tende ali a ficar mais próximo do sinal de entrada. Conforme vocês podem ver aqui, no caso eu estou com uma frequência agora de 7 kHz. Então agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tirar aqui o cabo do gerador de funções, né, de entrada do sinal no filtro, vou passar ele aqui para o osciloscópio e vamos traçar o diagrama de Bode com o trim-pot nas duas posições para a gente ver como que fica o diagrama real aqui, né, na prática. Bom, está, pessoal. Então eu coloquei o trim-pot na posição para que ele tenha 100 kΩ, tá? E a faixa de frequência do teste será ali de 100 Hz até 100 kHz. Lembrando que no eixo vertical aqui em vermelho à direita nós temos o ângulo de fase e a escala aqui do lado esquerdo em azul nós temos o ganho em dB, ok? Vamos iniciar o teste. Nós temos a banda de atenuação, né, no início. Conforme a frequência vai aumentando, nós vamos chegando lá na frequência de corte e depois entramos na banda de passagem. Então observe que o ângulo de fase no início ele tende a ter lá 90 graus. Conforme a frequência vai aumentando, nós temos também a redução do ângulo de fase tendendo a zero, né? Olha aí então, pessoal, o resultado, né? Para baixas frequências aqui em 100 Hz, nós temos o ângulo de fase em quase 81 graus ali, né? E o sinal fortemente atenuado. Conforme a gente vai aumentando a frequência, vamos lá para a frequência de corte, 1608. É o mais próximo que eu consigo chegar aqui, devido à quantidade de pontos no teste, né? Nós temos aqui 1585 Hz, né? Mas o ganho está aqui, né? Bem próximo do nossos menos 3 dB e o ângulo de fase em 45 graus, ok? Bem próximo do valor teórico, porque eu não tenho exatamente a frequência de corte como um dos pontos testados aqui durante a varredura. Então, tudo que nós estudamos sobre o filtro passa alto está valendo aqui, né? Uma atenuação de menos 20 dB por década ou menos 6 dB por oitava. Conforme vai aumentando a frequência aqui, nós entramos na banda de passagem, né? O ganho do filtro tende a zero, conforme a gente pode observar aqui, e o ângulo de fase também tende a zero, porque para altas frequências, né, o capacitor vai se comportar como um curto-circuito e fica apenas os resistores do circuito. No caso aqui, idealmente, só o resistor de saída, né? Ele vai receber então todo o sinal de entrada, por isso o ganho de 0 dB, sem atenuação. Agora então eu vou fazer a mudança aqui do trim-pot para que ele tenha
o valor de 0, ou seja, como ele está em série com o resistor de 1 kΩ, então agora nós temos 1 kΩ em paralelo com o capacitor. Eu vou traçar novamente o diagrama de Bode e vamos ver o resultado, né? Vamos lá. Observe que agora na banda de atenuação, o ganho já não é mais tão reduzido, né? Nós temos aqui menos 6 dB, confirmando o que foi calculado lá na parte teórica, né? E também o ângulo de fase, que inicialmente era um valor bem elevado, né? Agora ele começa aproximadamente 0, tende a ter um avanço de fase, mas agora ele começa a reduzir novamente, que vai tender novamente a 0 grau. Tá lá, confirmando o que nós vimos na parte teórica, né? Baixas frequências, atenuação de menos 6 dB, limitada pelo divisor resistivo, correto? Lembre-se, o que está acontecendo aqui? Baixa frequência, capacitor, reatância elevada. Então, por onde o sinal vai passar? Pelo caminho mais fácil, que no caso aqui vai ser qual? O resistor de 1 kΩ em paralelo, certo? Então, nós estamos formando aqui um divisor resistivo. Como os dois resistores são iguais, está dividindo o sinal pela metade, né? Sinal de saída metade do sinal de entrada, ganho de menos 6 dB. Conforme vai aumentando a frequência, certo? A reatância capacitiva vai diminuindo. Isso significa, então, que agora essa reatância aqui, em paralelo com essa de 1 kΩ, né, no caso do resistor ali, começa a ter alguma influência, né? Então, eu começo a sair do meu menos 6 dB, agora o meu sinal, além de passar pelo resistor, também começa a passar pelo capacitor, então o meu ganho, né, vai sendo cada vez maior, ou seja, vai reduzindo a atenuação dele. Como agora eu começo a ter mais influência do capacitor na passagem do sinal, o meu sinal começa a avançar um pouco de fase, certo? Até atingir um certo ponto, onde o que acontece? Meu capacitor começa a se comportar cada vez com uma reatância capacitiva menor. Então, o meu sinal agora começa a passar todo pelo capacitor e ele vai começar a ter características de um curto-circuito. Quanto maior a frequência, menor a reatância capacitiva, ou seja, menor vai ser a tensão que vai ficar sobre ele e maior vai ser a tensão que vai ficar sobre o resistor de saída. Até que chega a uma faixa de frequência, uma banda, que a gente chama de banda de passagem, onde toda a tensão de entrada vai estar disponível na saída. Então, nosso ganho é 0, ou seja, passa o sinal completamente. E, como agora não temos mais quase tensão sobre o capacitor, né, então nossa fase volta para 0, porque agora nós temos um circuito quase que puramente resistivo, né? Espero que vocês tenham compreendido essa alteração aí no filtro e o comportamento dele ao longo aí das frequências testadas. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Então deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo e também verifique a sua inscrição no canal, né? Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas e fique à vontade aí para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até logo!